Olá pessoal, então hoje novamente vamos continuar falando um pouquinho mais sobre resenha crítica, conforme eu comentei com vocês no vídeo anterior. Eu estaria trazendo um segundo vídeo para falar um pouquinho mais sobre resenha crítica e também trazer para vocês um exemplo de um texto de resenha crítica. Então a resenha crítica nós vimos que apresenta a obra ao mesmo tempo tecendo comentários críticos sobre esta obra, né? E a crítica expõe o conteúdo e tece uma análise profunda do pensamento teórico do autor da resenha. Faz relação do conteúdo do texto com a produção teórica da área em que está se tecendo comentários sobre esta obra resenhada. Tá? Então, o que o resenhista faz? Ele explicita juízo de valor sobre a qualidade do texto. Então, do texto no qual, da obra que ele está falando, tá? Então, isso são as críticas com argumentos, conforme eu mencionei no texto, no vídeo anterior. Então, só para recapitular, aqui traz as intenções principais de uma resenha crítica, que é informar e expressar opiniões sobre um produto cultural, que é o objeto a ser resenhado. Os leitores, eles são diversos em geral, qualquer tipo de pessoa interessada em informações sobre os objetos culturais que estão sendo resenhados naquela resenha, que pode ser veiculada tanto no meio impresso quanto no meio digital, online, né? Nós já vimos no vídeo anterior que a organização de uma resenha crítica ela começa com uma apresentação, informações e ficha técnica sobre o objeto que eu estou resenhando, o desenvolvimento, onde eu vou tecer um breve resumo sobre essa obra e começo a minha opinião com argumentos. A conclusão é o ponto onde eu vou estar indicando ou não indicando e para quem é indicado esse objeto resenhado, e os elementos paratextuais, que conforme eu mencionei para vocês, a resenha crítica ela usa muito de um elemento paratextual que é a imagem. Trazer imagens do filme, de um cartaz do filme, trazer a imagem da capa de um livro. Esses são alguns elementos paratextuais que a resenha crítica apresenta para ilustrar, né? A linguagem é mais ou menos formal, cuidando com o português, porém não necessariamente sendo muito formal, para que todo tipo de pessoa compreenda o que nós estamos querendo dizer naquela resenha, cuidando com o emprego do vocabulário. Porém, alguns vocabulários específicos, eles são utilizados na resenha, tá? Porque você vai falar sobre enredo, sobre cenas de filme. Então, alguns vocabulários, eles são específicos daquela área, daquele objeto a ser resenhado. Então, alguns termos que são utilizados para se falar de um filme, trilha sonora do filme, enredo, um vocabulário específico que eu vou utilizar quando eu estiver escrevendo uma resenha crítica sobre um filme, por exemplo. Então, agora vejamos na prática um exemplo de uma resenha crítica. Aqui eu trouxe para vocês alguns trechos da resenha, tá? Não é ela toda. Só para vocês observarem a estrutura dela e como é escrita a parte da crítica. Então, o pianista. Então, a resenha aqui é sobre um filme. Baseado em fatos reais, O Pianista, filme escrito e dirigido pelo cineasta Roman Polanski, narra a história de um pianista polonês judeu que, contando com a sorte, por meio de uma série de coincidências e com muita obstinação, consegue sobreviver ao massacre de seu povo pelos alemães, nos guetos e nas ruas de Varsóvia, durante a Segunda Grande Guerra. Então veja que aqui ele apresenta e ele já faz um breve resumo. É breve mesmo, tá, gente? Não tem necessidade de ser um resumo.
O que faz dessa película especial está na abordagem peculiar de situar a crueldade de determinadas cenas, momentos em que a condição de violência e humilhação a qual o povo judeu fora submetido, retratada de forma tão direta e crua. Tamanha crueldade filmada por Polanski parece não estar em um contexto cinematográfico, como se não tivesse sido preparada. A cena é seca, surpreendente, naturalizada, sem propósito, conforme o fora concebida e implementada pelos nazistas. Vejam, observem, que agora ele já começa a fazer a sua crítica. Ele fala da abordagem que é utilizada nas cenas do filme. Ele fala e cita como o escritor e o diretor conduzem o contexto das cenas, como ele retrata de forma seca e naturalizada as cenas referente ao nazistas, ou seja, a crueldade da Segunda Guerra Mundial é realmente representada nas cenas. Então vejam que ele já está fazendo os seus comentários críticos, usando muito de locuções adjetivas. Vejamos mais um trecho. O conflito entre a arte e a guerra surge de forma esplêndida. O pianista utiliza sua notoriedade artística para estabelecer uma rede de solidariedades que o ajudaram enquanto foi possível. Há duas cenas centrais no que se refere ao papel da arte. Um momento em que o ator protagonista toca imaginariamente um piano, já que deveria se manter em silêncio. A segunda, quando ao tocar piano para o oficial alemão, como se sua arte estivesse no último recôndito de dignidade. A arte, em última instância, revela-se o baluarte da dignidade humana. Novamente, ele está fazendo uma ponte e tecendo seus comentários, uma ponte entre que o filme retrata um pouco de arte no meio de uma guerra. Então vejam que ele está fazendo os seus comentários a respeito do que ele observa e o que o filme traz, que é o que ele observou durante o filme e o que o filme retrata. O ponto central na abordagem do diretor consiste no fato de que, mesmo com um final esperado, que o herói se salva, as questões que permeiam o filme não encontram respostas lineares e fáceis, instando a sociedade a pensar nos caminhos possíveis para evitar os conflitos de guerra, que acabam por instaurar a irracionalidade, tornar as pessoas não em humanos, mas em bichos em busca da sobrevivência. Então, isso é o que ele observou e a conclusão que ele chegou a respeito do que o filme retrata. Enfim, o pianista aborda a coragem de reler feridas já tão remexidas, com originalidade, profundidade e veemência. Esse filme constituiu um alerta e um épico da esperança para que a humanidade não se esqueça que em uma guerra são pessoas comuns que perdem suas vidas, humanos inocentes dos ardes de poderosos e seus projetos de controle mundial. Então aqui são só trechos, tá, gente? Só para ilustrar, conforme eu prometi. Mas ele terminaria aqui com mais um parágrafo, talvez dizendo para quem esse filme seria mais indicado, para que tipo de público esse filme seria mais indicado. Pessoas que gostem de história, de guerra, porque tem pessoas que não gostam de assistir um filme de guerra, por exemplo. Então, esse tipo de filme, apesar de toda a história que ele traz sobre o personagem central, que é o pianista, talvez as pessoas não se sintam interessadas em assistir o filme porque ele mostra muitas cenas de guerra. Então, ele concluiria esse texto com mais um parágrafo aqui no final, indicando esse filme para que tipo de público, ok? Então, aqui só para finalizar de uma forma mais cômica,
para observarmos que nós fazemos críticas no nosso dia a dia também. O que nós temos é muita dificuldade de colocar de forma argumentativa no papel, né? Na hora de escrever. Então, aqui são duas pessoas conversando numa mesa. Pior filme que eu já vi. O roteiro é cheio de furos. As atuações são cretinas. E o final, que coisa mais apelativa, sem criatividade nenhuma. Mas eu gosto, até comprei o DVD. É o meu filme favorito, que história maravilhosa, genial. Então, vejam que aqui eles estão fazendo uma conversa. E ele, no início, ele está criticando o filme, mas ele traz os seus argumentos do porquê que ele diz que é o pior filme que já assistiu, tá? Claro que num texto de resenha nós não vamos utilizar esse linguajar que ele utilizou aqui nesse diálogo, certo? Não esqueçam disso. E ele muda o seu discurso, na verdade, para agradar a moça, tá? Então depois ele muda de ideia, né? Ele diz que é o filme favorito dele, que história maravilhosa, genial. Na verdade, ele mudou de ideia para agradar a moça. Mas aqui eu só trouxe isso daqui de forma divertida para ilustrar para vocês como que no dia a dia nós sempre estamos fazendo críticas. Mas a nossa maior dificuldade é de colocar isso numa forma correta dentro da norma padrão da língua portuguesa na hora de escrevermos um texto. Certo? Então, por hoje era isso. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês sobre o texto Resenha Crítica. E até o próximo vídeo, ok? Tchauzinho!